Qual que é o melhor remédio para a gente tratar a doença de Alzheimer? Donepezila, rivastigmina ou galantamina? Já que elas fazem parte da mesma classe de medicamentos, como que a gente escolhe elas? Os estudos até o momento mostraram que os três medicamentos têm uma eficácia muito parecida para retardar a progressão dos sintomas do Alzheimer. As diferenças encontradas nos estudos, na verdade, são muito pequenas, então a gente vai escolher a medicação dependendo muito mais das características da pessoa, da farmacodinâmica, da farmacocinética e dos efeitos colaterais de cada medicação. A donepezila ela é uma boa opção para aqueles pacientes que esquecem de tomar a medicação de vez em quando, ocasionalmente, que é muito comum isso em pacientes com Alzheimer que vivem sozinhos, porque ela tem uma meia-vida muito mais longa do que as outras. Ela dura mais ou menos 70 horas no sangue, né? Então, se o paciente de vez em quando esquecer de tomar, o efeito da medicação não vai desaparecer de imediato como nas outras. A rivastigmina tem uma versão via oral que quase a gente não usa mais, porque tem muito mais efeitos colaterais e também precisa dar 2 vezes ao dia. A gente usa hoje muito mais os adesivos da rivastigmina. A rivastigmina também é uma boa opção para pacientes com doença por corpos de Levy e demência da doença de Parkinson. A gente geralmente prefere ela do que as outras, porque tem um maior nível de evidência nessas doenças, mais do que a galantamina e a donepezila. Outra vantagem do adesivo é que ele costuma causar menos náuseas e vômitos, como eu já falei. Então, quando aqueles pacientes que usaram donepezila e galantamina não toleraram por conta desses efeitos colaterais, a gente troca para a rivastigmina PET. Ela tem um custo maior do que as outras, só que a gente consegue, através do alto custo, conseguir pelo SUS, se o paciente fizer o processo. Outra vantagem da rivastigmina é que ela não tem passagem hepática, ela não é metabolizada pelo fígado. Então, naqueles pacientes que têm problemas de fígado, a gente vai dar preferência para a rivastigmina do que para as outras duas. A galantamina, ela também não mostrou diferença entre as outras em termos de eficácia, só que teve alguns estudos que mostrou que ela teve um pouco de melhora no desempenho da memória dos pacientes e em quadros de apatia, e principalmente naqueles pacientes com demência mista, quando tinha Alzheimer associado à demência vascular. São medicamentos relativamente seguros, a gente só tem que tomar cuidado naqueles pacientes que usam beta-bloqueadores, né, pacientes que usam carvedilol, Selozol, Concor, porque em alguns casos ela pode baixar a frequência cardíaca e causar tontura e até síncope, por conta de reduzir a frequência cardíaca. Então, naqueles pacientes que tiverem com frequência cardíaca menor que 50, a gente precisa reajustar a dose e ficar atento aos efeitos gastrointestinais, perda de apetite, diarreia, vômitos, náuseas, mas isso acontece mais no início do tratamento. E ao longo do tempo, o paciente pode ir melhorando, principalmente se a gente iniciar com uma dose bem baixa e for aumentando de uma forma gradual.